Tá bombando vídeo de gente reagindo a assalto, vítima armada, atropelando ladrão, e esse tema tem ficado muito em alta. Afinal, a legítima defesa ela pode ser alegada quando e como ela deve ser provada? Olá! Eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? A legítima defesa, como todo mundo conhece, ela é um instituto usado... Nossa, tem um pernilongo rodeando. Falar, não. Mata ele, mata ele. A legítima defesa é um instituto muito conhecido quando a gente precisa usar moderadamente os meios necessários para impelir uma agressão que seja imediata ou iminente, ou seja, esteja prestes a acontecer. Esse instituto ele é muito discutido porque todo mundo tem aquela coisa de falar que se defender de bandido você vai preso, mas nesse vídeo eu explico tudo bonitinho para você analisar quando pode ser usada a legítima defesa a seu favor. E lembrando que isso vale tanto para proteger a vida quanto o seu patrimônio ou de terceiros. E ela é regulamentada diretamente no Código Penal. É previsto como uma das hipóteses, de exclusão de ilicitude. O que isso significa? Se você comete um homicídio por legítima defesa, não deixa de ser um homicídio, não deixa de existir o crime de você matar alguém, mas ele não se torna mais ilícito. Ele não é punível porque foi por legítima defesa. Sendo assim, a exclusão não é do tipo criminal, e sim da ilicitude daquele ato. E então significa que você matou o seu agressor, a polícia veio e nada vai ser feito porque você alegou que é legítima defesa? Não. De fato, a polícia tem que abrir o inquérito, que é uma fase probatória do processo penal, é uma fase de produção de provas, para que dentro dela você dê o seu testemunho e alegue que foi legítima defesa. E aí o juiz vai analisar todas as provas para ver se de fato isso ocorreu, que acabam assim sendo as mais comuns, a testemunha, filmagens de câmera de segurança, mas também pode ser usado quando você vai alegar que estava sendo ameaçado, mensagens no WhatsApp, mensagem de áudio, ligação, publicações em redes sociais e assim vai. Mas, de qualquer forma, sempre serão analisados 3 pontos cruciais para saber se isso foi uma legítima defesa ou não. O primeiro deles é o tempo. Tem que ser imediato, tem que ser iminente. Não adianta você sofrer a agressão e dias depois encontrar o agressor e fazer ali um ato, uma conduta criminosa, agredi-lo de volta, porque isso é vingança, isso não é legítima defesa. A vingança, ela traz pessimismo, ódio, ressentimento, sentimento de culpa e ansiedade, que é tudo que o Márcio tem. Tudo. Assim como acontece quando você tá agredindo o agressor, fica meio redundante falar assim, mas quando você tá batendo no agressor e aí ele para de te agredir e você continua batendo nele até o fim. Isso também é um exagero ali da legítima defesa. Foi até o caso ali de um julgamento no Paraná do Dr. Miguel Neto, que não reconheceu legítima defesa para um caso de que um cunhado estava ameaçando o outro e esse que estava sendo ameaçado encurralou ele e deu 14 facadas, dizendo que fez isso para se defender, porque o cunhado ia fazer algum mal para ele. E cercou ele desarmado de surpresa e fez esse tipo de conduta. Como até dito pelo juiz, eu vou ler as palavras deles para vocês entenderem como isso é entendido aí no mundo jurídico. A mera alegação de que o réu havia sido ameaçado de morte pela vítima anteriormente, ou que ela apresentava histórico criminoso, ou ainda que houve briga entre ambos, está longe de ser fundamento idôneo para o reconhecimento de legítima defesa. Então não adianta você alegar que o seu cunhado é um bandidinho que te ameaçou e você fez isso para se defender, porque isso tem que acontecer no tempo certo, que é no momento da agressão. O segundo aspecto a analisar é a proporcionalidade. Afinal, se você tomar um tapa e devolver um tiro no coração, na testa, não é nada proporcional. A agressão, ela tem que ser, você usando ela para legítima defesa, ela tem que ser proporcional àquela que você está sofrendo. Senão pode sim ser considerada uma atitude exagerada e desenquadrar a legítima defesa. E o terceiro aspecto é a equilíbrio.
Porque quando acontece uma agressão, no caso da legítima defesa, há uma briga de bens jurídicos. Ou seja, você está protegendo um patrimônio, você está protegendo a sua própria vida, então tem que ser proporcional. Não adianta você matar alguém que está ameaçando sua coleção de Funko, porque a vida da pessoa é muito mais valiosa do que a propriedade da sua coleção. O que também não se aplica cegamente, né? Teve até um caso no sul de um caminhoneiro que ele percebeu que tinha um carro. E ele percebeu que ia ser abordado por um carro cheio de marginais, de ladrões, e para evitar que ele fosse abordado, porque ele não sabia se iam matar ele para levar a carga, isso é latrocínio, né? Roubo seguido de morte, ou se eles iam levar só a carga, no benefício da dúvida, ele bateu no carro dos bandidos para evitar que ele fosse abordado. Isso daí é considerado legítima defesa, mesmo sem ele saber qual é o bem jurídico que ele protegeu, se a vida dele ou a carga? É diferente de se caso ele tivesse sido rendido pelos bandidos, os bandidos levassem a carga, ele entrasse num carro de terceiros e matasse os bandidos, porque ele saberia que os bandidos estavam atrás da carga, que já tinham livrado ele. Então o bem jurídico da vida, ainda que seja de bandidos, não é proporcional ao bem jurídico da carga do caminhão. E esse desequilíbrio, ainda que tenha sido, assim, vulgarmente uma situação de legítima defesa, ele muitas vezes é desenquadrado no processo, porque não tinha necessidade de matar os bandidos. A gente tem vontade, porque na hora a frustração coloca os nervos à flor da pele, principalmente em casos de ameaça, que na minha opinião pessoal, entra em vários outros detalhezinhos aí a mudar todo o cenário. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu faço um vídeo só sobre ameaças, mas o nosso Código Penal hoje prevê isso, que tem que ser de forma proporcional e usar os meios necessários de forma imediata. E claro, tem uma exceção. A exceção é se a pessoa se colocou em perigo. Por exemplo, teve um cara que foi condenado porque ele bateu na mulher dele e ele alegou que bateu em legítima defesa porque ela arremessou um frasco de perfume nele. Mas, no processo, durante a fase probatória, foi comprovado que ele chegou bêbado em casa e aí ele puxou a esposa pelos pés da cama porque ele queria conversar e ela não queria papo porque ele estava embriagado. E ainda assim ele insistiu nessa situação. Ao puxar ela pegou a primeira coisa que ela viu na frente e tum, na testa dele. Então, ela se defendeu, ele que se colocou naquela situação de perigo. Então, agredir ela não foi legítima defesa. Ele revidou, mas quem começou foi ele. E por fim, um detalhe importantíssimo que a partir de 2019 foi incluído no Código Penal a exceção para os policiais que acabam cometendo crimes para proteger alguém ou algo em um ato ali de perseguição ou de flagrante. Porque era muito comum os policiais serem condenados por homicídio, quando o bandido tá rendendo, tá com um refém, ele vai lá, atira no bandido. Lembra, o homicídio não deixa de existir e não atribuíam legítima defesa porque a situação ali num todo às vezes não se enquadrava e agora na lei tem exatamente essas palavras. Considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, assim, claro, a gente vê injustiças acontecerem de policiais exagerando ali, é um abuso de poder? Existe, mas essa inclusão na lei foi para proteger aquelas situações em que o policial muitas vezes se sentia meio que preso, impedido de tomar aquele ato para evitar, porque ele responderia por um processo criminal. Portanto, essa coisa que caiu na boca do povo de que se proteger de bandido é assinar uma sentença aí de prisão é algo que as pessoas falam sem saber o que acontece na realidade. Claro, o meu conselho é sempre não reagir, porque às vezes você coloca não só a sua vida em risco, como a vida de outras pessoas. Então, vem ladrão, quer roubar seus bens? Manda bala. Manda bala não, porque senão vai achar que é reação. Não, entrega tudo que você tem, a não ser que você perceba que ele tá querendo colocar a sua vida em risco ou de alguém. Aí você deve sim intervir, porque no benefício da dúvida você vai tentar se salvar, não é mesmo? Agora, além dessa situação de você analisar se é a sua vida que tá em risco, não é o seu celular, não é seu iPod, ou seja lá o que for, nem acho que as pessoas nem usam mais iPod, né? Mas tá bom. O que seja lá que você esteja portando, evita a reação, porque se você alegar
alegar legítima defesa, volto a dizer, eles analisarão se foi razoável, imediata e necessária a sua atitude. Sempre para proteger a si ou a outrem e vida e patrimônio. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Siga a gente no Instagram, é um perfil que a gente coloca ali vídeos frequentemente, stories com novidades, é muito interessante, tanto no meu perfil pessoal como o perfil do canal. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem merece saber a respeito da legítima defesa, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até a próxima!